olha Voltamos. só. Rapidão, ela tá tão alegre assim, ó, porque Ô, a gente vai pra gente. fazer a nossa revisão de conteúdo, não é mesmo? Vamos lá para a aula Bora! 32.2, ó, falando sobre o quê? A herança lusitana, os primórdios da literatura na nossa língua. Que língua é a nossa? Qual? Língua portuguesa, certo? Então vamos lá. O que que nós temos aqui? Primeiro ano, o processo de colonização do Brasil se inicia no século XVI, em pleno renascimento europeu. Lembra aí das aulas de história? Tanto que a gente lá, nesse período, no século XVI, que acontece aqui o quinhentismo, não é chamado de escola literária, tá certo? Porque a única documentação que tem são os registros dos portugueses, exatamente dos cronistas que vieram para cá e observavam e, né, para poder chegar lá em Portugal e falar para o rei o que tinha aqui na Nova Terra, tá certo? Qual a Lá novidade, na Europa, né? estava acontecendo o Renascimento. E aqui no Brasil, ó, o achamento, lá com a carta de Pero Vaz. Então, olha aí. Na primeira metade do século XIX, que um sistema literário se consolida definitivamente no Brasil, ainda em busca da nossa identidade. Exatamente. Quais são as classes, né? As classes, né? Literária, vamos dizer assim, os estilos literários, o movimento literário. Vamos lembrando lá, você estudou o quinhentismo, depois você estudou o arcadismo, aí tem a questão, ou melhor, o barroco, depois o arcadismo, né? Que o barroco, você vai ver aquela questão do exagero, o arcadismo, a simplicidade. Aquela vida mais tranquila. Exato. Aí você vai ver o romantismo, o realismo, naturalismo, simbolismo, todos esses estilos literários, tá bom? A literatura de Portugal está ligada não só às origens das letras brasileiras, mas como também a influência exercida sobre os nossos escritores ao longo da história. Ó, não parou por aí não, até agora no século XXI, né? Ainda tem essa questão das heranças, né? Tá certo? E aí vocês vão ver depois com mais calma. A poesia palaciana, cultivada no humanismo, ela era produzida por nobres e ela retratava o quê? Os costumes da corte. Exato. Né? Só a nobreza que tinha ali esse acesso. Era feita para ser lida ou declamada o que acontecia em saraus, que a professora já falou aqui na aula anterior, né? Ó, realizado nos domínios do palácio, ó, lá era um local fechado, né? A separação entre a palavra e a música foi a grande inovação dos poemas palacianos, pois se viram obrigados a elaborar mais versos, o ritmo e a musicalidade, antes garantidos pela melodia e pelos instrumentos. Aí lá lembra dos trovadores que usavam instrumento, depois foi deixando o instrumento de lado. Vai aparecendo novas formas aí de demonstrar. E aí falando então de Gil Vicente, que os senhores já conhecem um pouquinho sobre ele, né? Seguiu as tradições religiosas, né, e profana do teatro medieval na criação de seus personagens. Além dos autos religiosos ligados à tradição medieval, Gil Vicente também escreveu farsas, peças que compõem um retrato satírico e crítico da sociedade, englobando os plebeus, o alto e o baixo clero, a nascente burguesia urbana e os fidalgos, como em farsa de Inês Pereira, Quem Tem Farelo e Trilogia das Barcas. Tanto que na unidade 1 foi escolhida, né, Alto da Barca do Inferno, tá certo? E aí vocês já têm até uma propriedade, quando nós falamos em Gil Vicente, que nós falamos bastante sobre as características, como era, como trabalhava. E aí, o Alto da Barca do Inferno, vocês viram ali qual a temática? Era uma crítica social? Nos mostrava alguma situação? E ele vem também aqui trazendo a sua contribuição para a nossa aula. Exatamente. Então, amados, ficamos por aqui. Até daqui a pouco com as atividades. Tchau!
Olá, amadinho! Estamos de volta para o nosso momento Tirando Dúvidas. Bem rapidinho, né? Resolução Bem da atividade. rápido. Já foi rápida. Vocês já lancharam? Parabéns! O que foi pra o vocês. lanche? Já gostaram do lanche? Aproveitar? Então agora, eu sei que vocês já resolveram todas as atividades. Vamos lá. Vamos Então, corrigi-las. exato. Vamos para a nossa primeira questão. Nós temos aqui... Caracteriza o teatro de Gil Vicente. Olha Essa é só. boa, hein? Letra A, a revolta contra o cristianismo. B, a obra escrita em prosa. C, a elaboração requintada dos quadros e cenários representados. Letra D, a preocupação com o homem e com a religião. Ou letra E, a busca de conceitos universais. E aí, o que vocês marcaram? O que caracteriza, então, o teatro de Gil Vicente? Vamos lá, qual é a característica que é marcada de Gil Vicente? Olha só, a letra D, né? A preocupação com o homem e com a religião. Por que será? É só você lembrar, né? Lá do livro que foi lido na unidade 1, tá certo? Isso daqui, eu tenho certeza que o Davi, ó, desde Davi, acertou. E as outras turminhas também. Exatamente, Tá, essas turmas aí maravilhosas que não deixam de fazer nenhuma atividade. então vamos lá, 2. Questão 2, indique a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. A letra A é intricada a estruturação de suas cenas que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. B, o moralismo vicentino localiza os vícios não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. A letra C é complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor, primeiro, a relativizar a distinção entre o bem e o mal. A letra D, a ênfase desta sátira recai sobre as personagens populares mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. Letra E. A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo de valor positivo. Então, amadinho, qual é a afirmação que está correta? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra B, né? O moralismo vicentino localiza os vícios, né? Não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. Tudo bem até aí? A questão 3. Primeiro nós temos, as poesias palacianas eram produzidas para serem declamadas, enquanto as cantigas trovadorescas para serem cantadas. 2. As cantigas satíricas trovadorescas são subdivididas em dois tipos. Cantiga de escárnios e cantigas de maldizer. O terceiro, ele diz assim, o trovadorismo é uma escola literária de transição que marcou o fim da Idade Média. Então, aqui na letra A, somente, qual é a que são corretas? Só a 1? Né? Somente a 1. Ou a B, a 1 e a 2. A C, 1 e 3. D. 2 e 3. Ou a letra E. 1, 2 e 3. Quais são as proposições que estão corretas? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra B, né? Então, aqui o que fala? As poesias palacianas eram produzidas para ser declamadas, enquanto as cantigas trovadorescas eram cantadas, né? Tudo bem aí, primeiro ano? E as cantigas satíricas trovadorescas são subdivididas em dois mesmos, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Maldizer. E isso aqui foi que nem cantiga de grilo. Ó. Nunca mais. Vamos esquecer a questão 4, sobre a linguagem do trovadorismo português. O que é correto afirmar? A. Utilizava a norma culta e a língua latina para expressar o amor cortês. A letra B era popular e produzida para ser cantada pelos jograis. C. Era essencialmente descrita e satírica. A D. Ela foi produzida em galego-português para ser declamada nas cortes. E na letra E era dialógica e contra as críticas religiosas. E aí, dentro da explicação, quem acompanhou certinho a explicação já vai matar a questão é aí. Correto, né? Afirmar. Sobre a linguagem. Então, era popular e produzida para ser cantada
pelos jograis. Beleza? Agora, vocês, amadinhos, vamos conversar um pouquinho sobre... Porque sabe por que a gente fica batendo aqui, martelando essa questão? E vai ser assim até o final, né? Exatamente, porque vocês são primeiro ano. E vocês também são chamados de estudantes treineiros. Eita, por quê, né? Porque eles vão treinar. Vão treinar todo o primeiro ano, todo o segundo ano, até chegar no terceiro ano e fazer a prova do Enem. Vocês Certo? têm aí um material riquíssimo. Conhecem? Além das nossas aulas, de todas as aulas aqui dos componentes, qual é o outro material que vocês têm também para exercitar, aprofundar, conhecer mais, escrever, produzir, mandar, ter a resposta, ter o resultado? Qual é? Digam aí. Vai, Davi. Já respondeu. Davi lá de Vilhena. Já respondeu. Isso mesmo, Davi. Nós temos aí a nossa plataforma. Qual o nome? Vamos ver. Quem? O quê? Não estou entendendo, Alessandro. Está conseguindo ouvir? Fale mais alto. Pessoal, vocês precisam acompanhar a plataforma também, que é um material riquíssimo para que vocês produzam. Principalmente quando nós falamos aqui no estudante treineiro, para você exercitar não só as suas aulas e as nossas atividades, mas a sua dissertação, com a ajuda do professor de sala, certo? Tem simulado também. Tem o simulado, tem os aulões que acontecem aos sábados. Então você tem aí todo um material para que você comece a pensar lá no Enem. Não deixar para pensar só no terceiro ano, mas a partir de agora. Todo componente, toda aula, toda atividade, ela é importante. E você vai se preparando e todas as nossas aulas, a questão 5, né? Vai falar sobre Se Liga no Enem, para você. Exato. Então vamos lá para o Se Liga no Enem, momento de treino? Vamos para a questão 5. O amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores medievais europeus. Nele, a devoção masculina por uma figura feminina inacessível foi uma atitude constante. A opção cujos versos confirmam o exposto é. Então, e você também tem que saber ler o enunciado, né? Se você pega a primeira parte que fala o seguinte, o amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores medievais europeus. Está afirmando. Nele, a devoção masculina por uma figura feminina inacessível foi uma atitude constante. Isso que acontecia constantemente lá. E aí ele vem. A opção cujos versos confirmam o exposto sobre essa questão é o quê? Então, nós vamos na letra A. Eras na vida a pomba predileta. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ou era B, carnais, sejam carnais tantos desejos, carnais sejam carnais tantos anseios, palpitações e frêmitos e enleios, das harpas, da emoção, tantos arpejos. C, quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o Espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Vamos ver a D. Em teu louvor, Senhora, estes meus versos e a minha alma aos teus pés para cantar-te, e os meus olhos mortais em dor imersos, para seguir-lhe o vulto em toda parte. Letra E. Que pode uma criatura, senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Então, amadinho, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Ou E. É claro, né? Que na hora da entonação a professora já foi dando uma dica aqui, né? Em teu louvor, Senhora. Senhora. Meus versos e minha alma... Essa Alessandra, tá demais, já vai entregando. Vou dar uma ajuda para os meninos, né? Entendeu? Então, aqui o Elírio feminino. Vamos lá para o nosso clube de leitura, unidade. Vamos lá. Já
fizemos o Alto da Barca do Inferno. Como ainda não fechou a unidade, nós estamos aqui falando de Gil Vicente, tá bom? Que é a unidade 1, que vai até a aula 33. Isso aqui é a penúltima aula. Já avancei, gente. Já fui lá para a unidade 2. Então, aqui fala o seguinte, vocês já viram, mas não tem problema a gente repetir, né? Valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade. Típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Quando lá a figura de Deus, né? Era teocentrismo, olha aquela mudança na transição para o Renascimento, já foi o quê? Antropocentrismo, aí né? Já é, quando o homem no centro. Passa a ser o centro de tudo. Exato. E agora, amadinhos, será que é a turma? O que será que vai acontecer? Que turma é? Quem vai aparecer agora? Quem vai aparecer? Com a novidade pra registros. gente. Vamos ver aqui, olha aqui a escola Tupã. Olha só, Ji-Paraná, distrito de Nova Colina, professora Rosângela Sone, primeiro ano. Olha só, eu vou printar aqui, ó. Vamos tirar nossa foto aqui junto com a turminha. Ó, já para mandar para a turma. Daqui a pouco a gente envia para vocês, tá bom? Exatamente. Daqui é a escola Tupã. E outro registro próxima? aqui da turma aqui, ela pegou uma... da comunidade São Bento, os amadinhos em frente à igreja. Olha, são religiosos. Ai, que bacana. Muito tá certo? Bem. Tem mais? Tem mais? Não tem mais. Por que Só não tem mais? dois, Estou né? aguardando. Cadê, turma? Professora, professor. Manda aqui pra gente. Professores, estamos aguardando os registros. Professor Marcão, mande aí mais uma foto da sua turma. Elisete. A Dolores. Olha só, Dolores, você também. Todos os outros professores, tá bom? Vamos enviando aqui. O professor Anésio, quase que eu falava que nem antigamente, Anésio, Oséias, aí. Mas agora já sei, Anésio, tá bom? Da Escola Tubarão. Ó, cobrança aqui diretamente para vocês. Então, amadinhos, olha só, foca aqui, diretor, pra gente. Por hoje, né? Então, por hoje, ficaram com as imagens aí da turma de Paraná. E aí vamos aguardar os próximos registros de vocês. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço a cada forte, estudante. apertado. Bem apertado, vamos bem assim. Ó. Os nossos professores também sintam-se abraçados, são nossos parceiros, né? Nesta luta aí. E aí vamos caminhando em todas as nossas unidades. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelas práticas, pelos exercícios, pelos mapas mentais. E é pelos isso, registros, pessoal. pelos tudo, vídeos, né? tudo. Tudo é importante pra gente. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.